Bom dia a todos, hoje 27 de novembro de 2018, estou fazendo esse vídeo para comentar um pouco sobre a propinocracia que o PT instalou aqui no nosso país. É impossível falar disso se não falarmos ali do Foro de São Paulo. Muita gente ainda não sabe o que foi isso. O Foro de São Paulo foi uma organização que foi criada em 1990, ali por Fidel Castro e Lula, foram os idealizadores dessa entidade, essa entidade internacional. Por que foi criado? Porque Cuba se viu no mato sem cachorro, porque a União Soviética desmoronou em 1989, ali com a queda do Muro de Berlim, e a economia russa ela já estava em frangalhos, então mandou Fidel Castro ali as favas, ele que se virasse. Cuba não produz quase nada, então ele se viu perdido, porque uma ditadura precisa de três coisas para se sustentar: dinheiro, dinheiro e dinheiro. E Cuba se viu sem nada. O que eles iam fazer? Estavam desesperados. Então tiveram essa ideia do Foro de São Paulo e criaram ali, Lula e tal, e reuniram no Foro de São Paulo todos os partidos de extrema esquerda, alguns nem tão de extrema esquerda, e todas as organizações terroristas, narcotraficantes de viés marxista, como as Farc, MIR chileno, até aqui do Exército do Povo Paraguai, o EPP, já que eu estou aqui em Foz do Iguaçu. Então se uniram isso aí, todo esse pessoal aí de extrema esquerda, de viés marxista. Ok. E a ideia era o quê? Era orientar o movimento comunista marxista na América Latina, né? E inclusive um dos lemas do Foro de São Paulo foi chamado Foro de São Paulo porque a primeira reunião foi na cidade de São Paulo. O lema principal do Foro de São Paulo era o seguinte: recuperar na América Latina o que perdeu-se no leste europeu. O que perdeu-se no leste europeu? A União Soviética. Então, em última análise, aquela questão da URSAL é verdade, só essa frase já comprova, né? O que perdeu-se lá? A União Soviética. A URSAL seria o quê? A União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Então é verdade. O Daciolo lá não estava falando besteira. É uma verdade. Pois bem, unindo os esforços ali, ideias principalmente, né, e dinheiro, né, porque ali a indústria do narcotráfico e da guerrilha, com certeza, da guerrilha ali, principalmente das Farc, né, narcotráfico, a indústria do sequestro, ajudou com certeza aí também nesse movimento, com dinheiro provindo lá do narcotráfico. E que depois, eventualmente, né, nesses países seria dado uma certa facilidade aí, né? Ou tirando algumas dificuldades para que a droga chegasse nesse país, talvez, e tal, né? Talvez, será que foi coincidência que a partir que Lula entrou em 2003 na presidência do Brasil, por esses 13 anos que o PT permaneceu aí, será que foi uma coincidência que explodiu a criminalidade, o tráfico de drogas aqui no Brasil, né? Cocaína, que quando apreendia-se 1 quilo de cocaína aí, era uma notícia nacional. Hoje, helicópteros de cocaína, cargas de navios aí de cocaína, e carros cheios de pasta de cocaína. Banalizou-se, né? Assim como banalizou-se o homicídio e tudo mais. Mas enfim, com esse esforço conjunto dessas organizações de extrema esquerda, rapidamente elegeu-se ali Hugo Chávez, na Venezuela. E então aí veio um grande refresco para a ditadura cubana, né? Porque o petróleo estava em alta e a Venezuela é dos países com as maiores reservas mundiais, né? Hoje não estão conseguindo nem produzir lá, porque o comunismo que se instalou lá destroçou aquele país, eles não estão conseguindo nem produzir mais o petróleo, né? Enfim, mas com as grandes divisas ali provindo da indústria petrolífera, o Foro de São Paulo recebeu um grande aporte de recursos ali da Venezuela. E a ditadura cubana
por óbvio, já começou a ter um refresco. Logo em seguida veio a galinha dos ovos de ouro, que era o Brasil. Elegeu-se aqui o Lula, presidente. Aí pronto, aí foi uma festa. Dinheiro para todo mundo. E coincidiu que foi na época da onda de crescimento mundial, né? E o Lula surfou nessa onda, mas não para aproveitar essas divisas e investir nos meios de produção do nosso país, na logística do nosso país. Não, ele mandou dinheiro para toda parte, para tudo quanto é país desse aí, através dessas... Montou esse esquemão com essas empresas, né, grandes empresas brasileiras aí corruptas, né, e montou-se esse esquemão. Além do mensalão, né, nem falamos de mensalão. E hoje aí está seu Lula aí, uma denúncia atrás da outra, né? Tanto que o povo do PT aí estão até mudando o discurso. Cadê as provas? Agora já abundam provas. Teve essa questão do quadrilhão do PT aí que estava envolvido ali, ó, na cabeça Dilma, Lula, o Palocci, o Vacari e Delúbio. 29 bilhões de reais. 29 bilhões de reais. É muito dinheiro. É dinheiro de PIB de alguns países aí. Dinheirama a rodo. Daí depois o Lula me sai da presidência e palestra para lá, palestra para cá e tal. Até hoje não existe um vídeo, uma documentação, nem uma foto de uma palestra dessas aí. Palestras milionárias, né? Tanto que quando fechou-se ali a torneira, varreram a Dilma para a lata do lixo, acabou o interesse em palestra. Ninguém mais quis palestra do seu Lula. Coisa interessante, né? O homem que acabou com a fome no Brasil, agora quer indicar ele para o Nobel da Paz. Nobel da Paz tem que indicar o judiciário brasileiro que trouxe paz para o nosso país, metendo esse vagabundo, bandido, canalha na cadeia. Agora estourou mais uma bomba aí, ó. A Lava Jato em 26 países. 26 países. As denúncias de corrupção envolvendo o PT. Você que ainda acredita nesse partido, primeiro que o PT ele vai ser varrido, ele vai ter o seu registro cassado, porque só o envolvimento dele no Foro de São Paulo já justifica a cassação do registro do partido, porque ele é filiado a uma entidade estrangeira, que isso é completamente vedado pela nossa legislação eleitoral, né? E agora, na delação do Palocci, ele está comprovando lá por A mais B, que além de ser filiado a entidade estrangeira, o PT recebeu recursos de entidades estrangeiras, que é mais um crime. Quer dizer o quê? Isso não é um partido, isso é um banditismo, uma quadrilha. E você que ainda acredita nesse partido, acredita nesse PT, nesse povo, nessa quadrilha, esse bando de bandido, ladrão, tem duas opções para você. Ou você tem que procurar imediatamente um psiquiatra, porque o seu problema é de ordem cognitiva aí, tá com problemas mentais, né? Ou você é sem vergonha, porque não existe terceira opção. A terceira opção não existe. É tertium non datur. Não existe terceira opção. Entendeu? Então, minha gente, vamos pôr os pingos nos is aí, como se diz, e as coisas são desse jeito aí. Não existe meias palavras. É o banditismo, a propinocracia que tomou conta do nosso país aí. E tudo comandado por esse PT. Tá bom, minha gente? Um grande abraço.